Olá, meu nome é Fernanda, sou integrante do Grupo B e hoje vou falar sobre corrente alternada e corrente contínua. Corrente elétrica. Uma corrente elétrica é o fluxo de elétrons passando por um fio. Se os elétrons se movimentam no único sentido, essa corrente é chamada de contínua. Se elas mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada. Corrente alternada. Nesse tipo de corrente, o fluxo de elétrons que carrega a energia elétrica dentro do fio não segue um sentido único. Ora os elétrons vão para frente, ora para trás, mudando de rota 120 vezes por segundo. Essa variação é fundamental, pois os transformadores que existem numa linha de transmissão só funcionam recebendo esse fluxo de elétrons alternados. Dentro do transformador, a voltagem de energia transmitida é aumentada, permitindo que ela viaje longe desde uma usina até a sua casa. Por exemplo, energia domiciliar. Corrente contínua. Aqui o fluxo de elétrons passa pelo fio sempre no mesmo sentido. Como não há alternância, essa corrente não é aceita pelos transformadores e não ganha voltagem maior. Resultado, a energia elétrica não pode seguir muito longe. Por isso, a corrente contínua é usada em pilhas e baterias, ou para percorrer circuitos internos de aparelhos elétricos, como um chuveiro, mas ela não serve para transportar energia entre uma usina e uma cidade. Exemplo, baterias em geral. Ferramentas para medição das correntes. Com os aparelhos apropriados, podemos fazer medidas de corrente elétrica, voltagem e resistência elétrica. O multímetro é desses aparelhos. Para medições elétricas, temos que ter uma referência, já que existem diversas grandezas elétricas como amperagem, resistência, corrente alternada e contínua. Como o multímetro tradicional não consegue identificar sozinho que grandeza queremos medir, temos que passar a ele a informação inicial. No caso, já sabemos o que queremos é saber a voltagem de uma tomada, ou seja, medir a corrente alternada. Identificando o campo correto no multímetro para tal medição, temos que dar a última ajuda ao multímetro, que será marcado o valor aproximado de voltagem que se quer averiguar. No multímetro em questão, os campos para a medição de voltagem de energia elétrica alternada são mostrados em duas opções, 200 e 750, que representam 200 volts e 750 volts respectivamente. Se a região a ser analisada trabalha com 220 volts, posicione o multímetro em 750 volts. Se a região trabalha com 110 volts, posicione o multímetro em 200 volts para fazer a medição conforme a foto. Tendo compreendido isso e com o multímetro em off, desligado, introduza em qualquer ordem as ponteiras em cada um dos orifícios da tomada e gire o ponteiro do multímetro até a posição mais apropriada. Sempre segure as ponteiras pelos cabos plásticos. A medida de corrente elétrica, amperagem. Um aparelho capaz de indicar a presença de corrente elétrica em circuito elétrico é denominado galvanômetro. Se for possível graduar a escala deste aparelho, ele receberá o nome de amperímetro, o qual possibilita a medição da intensidade da corrente elétrica. Existem tanto amperímetros digitais quanto amperímetros analógicos. Ambos são muito utilizados. No entanto, o digital permite maior precisão dos resultados. Para medir a corrente em um circuito elétrico, deve-se desligar um amperímetro em série com o circuito. Contudo, esse aparelho possui em seu interior uma resistência elétrica, cujo valor deve ser acrescido à resistência do circuito ao realizar os cálculos, de forma a tornar desprezível a resistência do amperímetro. Esse aparelho é construído com a menor resistência interna possível. Medida de voltagem. A medida de voltagem é mais conhecida como a medida de diferença de potencial. Para realizar a medida de voltagem, utilizamos aparelhos denominados de voltímetros. Assim como no caso do amperímetro, existem também voltímetros analógicos e digitais. Ambos são muito utilizados. Porém, o voltímetro digital possibilita a melhor leitura do valor da DTP, como também a certeza do que está sendo medido. Para medir a DTP,
Entre as extremidades de um resistor, por exemplo, deve-se conectar o voltímetro em paralelo com a resistência. Esse aparelho, assim como o amperímetro, também possui uma resistência interna. Assim, é desejável que a corrente que se desvia para o voltímetro seja a menor possível, de forma que, ao introduzir o voltímetro, a perturbação causada seja desprezível. Sendo assim, os voltímetros são construídos com uma resistência interna mais alta possível. Medindo a resistência. Para medir o valor de uma resistência, utiliza-se um aparelho chamado ohmímetro. No entanto, se tivermos um multímetro, aparelho que tem capacidade de medir valores de voltagem, corrente elétrica e também resistência do resistor, podemos medir o valor da resistência do resistor. Para realizar essa medida, basta conectar as ponteiras do multímetro nos terminais de resistor.